TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um Rosina de AZ, preparando o pessoal para concurso. Teremos o Enseja agora em agosto, o Enem em novembro, final de outubro, início de novembro, e o concurso público unificado. Não importa para que nível você fará, essas questões de português são essenciais para você conseguir um score bem alto, quer dizer, uma alta pontuação, ok? Hoje eu vou começar a falar de verbos, porque tem muita coisa para ser dita em relação aos verbos. Então, hoje será apenas uma parte do que eu tenho para falar de verbos e que geralmente funciona como uma pegadinha nas questões de concurso público. Então, fique atento. Mas antes de entrarmos no nosso assunto, vamos aos nossos recadinhos. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fique triste. Você pode acompanhar toda a programação da TV Correio da Manhã pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E se você quiser mandar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo sobre o meu programa pelo WhatsApp DDD 24 99295 0031. E vou aproveitar para lembrar que eu dou aula particular, eu corrijo no sentido da escrita o seu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da sua graduação ou pós-graduação, formato pelas normas da ABNT, Vancouver, APA. Então, pode entrar em contato e posso fazer isso online, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa aulinha sobre verbos. E aí eu vou mudar de câmera, porque eu gosto mais de usar essa pertinho aqui, que você me vê mais de pertinho. Vamos lá. Os verbos são palavras que nós usamos para expressar ação, estado, mudança de estado ou fenômenos naturais. E elas vão posicionar tudo isso que eu acabei de falar em relação ao tempo, ao modo, ao número, se é singular ou plural, e a pessoa do discurso. Combinado? Então, vamos lá. Classificação dos verbos. Os verbos são classificados de acordo com o paradigma deles, ou seja, o padrão que eles têm quando flexionados no modo, nos tempos, no número, na pessoa, ok? Então, vamos lá. Os mais comuns e mais fáceis de você utilizar são os verbos regulares. Qual a característica deles? Não há alteração no radical. O radical permanece de uma forma fixa, sem alteração, em todos os tempos e modos e em todas as conjugações, se ele for um verbo regular, ok? Se ele for irregular, você vai perceber uma alteração. E aí existem vários exemplos, aí eu não me lembro de ter colocado nenhum aqui hoje, e no momento não estou com nenhum na minha cabeça, tá? Mas o verbo saber é um exemplo, que alguns autores consideram o verbo saber defectivo, mas ele é um verbo irregular, quer dizer, outros classificam como irregular. Você começa, eu sei, tu sabes, ele sabe. Aí você muda de tempo, vai para o perfeito. Eu soube. Cadê? Cadê o radical? Já mudou.
Tu soubeste, ele soube. Então, quando tem essa mudança no radical, conforme você vai flexionando, então ele já se torna um verbo irregular, porque não obedece ao paradigma bonitinho. Vamos lá. Os anômalos. Os anômalos, eles são quase que uma bagunça. Em cada tempo ou em cada modo aparece o radical, em outros não aparece, e aí os que são de fato considerados anômalos são ser, o verbo ser, e o verbo ir. O verbo saber e haver, que eu coloquei aqui na minha tabelinha, eles são mais irregulares do que anômalos, mas existe divergência entre os gramáticos consagrados. Então, só para dar um exemplo, o verbo ser no presente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, olha só, já no presente já deu bagunça aqui. Vós sois, eles são. Aí eu vou para o pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Ué, mas não é ser? Bom, aí eu vou para o pretérito perfeito. Eu fui, tu fostes, ele foi. 3 tempos, 3 flexões diferentes. Cadê o radical? Da onde surgiu esse F aí da vida? E ainda se confunde com o verbo ir. Vamos ao verbo ir. Eu vou, onde é que está esse V? Tu vais, ele vai. Depois, eu fora, não. Como é que é? No pretérito imperfeito, já deu até branco aqui do verbo ir. Mas, quando eu for colocar a tabelinha da conjugação desses verbos, que não será hoje, aí a gente vê. Aí, quando vai para o pretérito perfeito, é eu fui, tu foste, ele foi. Deixa eu me lembrar o imperfeito. Eu ia. Tu ias, ele ia. Está mais ou menos, mas a raiz já modificou aqui. Vamos lá. O defectivo não possui todas as pessoas em todos os tempos. O verbo haver tem algumas pessoas em alguns tempos que não existe. A mesma coisa acontece com o verbo colorir, com o verbo competir, com o verbo, acho que, abolir. Então, esses são verbos defectivos, que não têm todas as pessoas em todos os tempos, como os verbos regulares. Tá? O abundante está mais relacionado ao particípio, porque tem verbos que têm mais de uma forma do particípio, vai depender do verbo auxiliar. Geralmente, o verbo, vou dar um exemplo, o verbo eleger. Quando eu uso o ter e o haver como auxiliar, vai ser havia elegido, tinha elegido. Se eu for usar o verbo ser e o verbo estar, você não vai poder falar foi elegido, você tem que dizer foi eleito. Você não pode falar está elegido, você vai falar está eleito. Então, tem mais de uma forma de flexionar no particípio. Esses são os verbos abundantes. Vamos ver agora os modos verbais. O que é um modo verbal? Eu começo explicando o que é o modo verbal. Eu acho que eu fiz o slidezinho aí bonitinho sobre os modos. Os modos verbais são a posição, o modo como o falante se posiciona diante daquilo que ele fala. Então, se eu quero falar colocando uma certeza, eu vou usar o modo indicativo, que ele vai indicar certeza. Então, geralmente, eu o vou usar numa frase declarativa.
O modo subjuntivo, eu quero deixar uma dúvida, eu quero sugerir uma hipótese, eu quero sugerir até, muitas vezes, um desejo. E no modo imperativo, é um comando, é uma ordem, é uma súplica, é um convite. Tudo isso você usa com o modo imperativo. E os modos verbais, eles estão muito mais relacionados à pessoa que fala, que expressa, do que ao verbo em si. Mas o meu modo vai determinar, a minha posição diante da minha fala vai determinar o modo verbal. Eu acho que eu consegui explicar de uma forma mais reduzida. É o meu posicionamento, certo? E aí vamos ver vamos ver detalhadamente as flexões de modo. No modo indicativo, vou repetir, a gente expressa certeza, existência objetiva dos fatos. Então, aquilo aconteceu de fato. No subjuntivo, eu vou exprimir dúvida, um fato dependente de outro, de uma resposta, de um ponto de vista, expressar uma dúvida, um desejo. No imperativo, eu vou exprimir uma vontade, uma ordem, uma súplica, um convite, um pedido. Geralmente, quando a gente reza, a gente usa o modo imperativo. Quando a gente fala rogai por nós, é o modo imperativo. Então, por isso eu falei aqui súplica e pedido. E até quando você pede para Deus, para aquilo que você acredita te ajudar, você vai usar o imperativo, tá bom? Agora vamos ver quando eu uso cada um dos tempos verbais. E aí eu vou começar falando das 3 categorias básicas dos tempos verbais. A gente precisa posicionar os fatos em relação ao presente, ao que já aconteceu, que é o passado ou o pretérito, e em relação ao futuro, o que ainda não aconteceu, certo? Então, esse processo verbal tem basicamente os 3 tempos. Então, vamos ao presente. É o processo verbal do momento da fala, certo? O tempo passado, ou pretérito, é o processo verbal que já ocorreu, já aconteceu. E o futuro é o processo verbal que ainda acontecerá após o momento da fala, tá? Só que esses 3 tempos, assim, basicões, não traduzem todos os nuances, os meandros da realidade. Então, eu preciso fracionar mais esses tempos. E aí, o tempo pretérito, ele vai ter, além do pretérito perfeito, mais 2 nuances de passado. O tempo futuro terá mais 1 nuance de futuro. Por quê? É a realidade. Ele tem que expressar a realidade e não deixar uma coisa ambígua, com um duplo sentido, ou você na dúvida, porque o tempo para a dúvida existe. E não eu estou falando primeiro no tempo da certeza. Então, vamos lá, vamos ver quais são as subdivisões do tempo pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, e é claro que quando você vai fazer uma prova de concurso, não é só o cara perguntar qual é o verbo que está flexionado no pretérito perfeito. Essa pergunta é muito base. Ele vai querer saber se, naquela circunstância, o verbo foi utilizado no tempo correto.
Então, vamos lá. O pretérito perfeito vai indicar um processo verbal concluído, perfeitamente concluído. Eu cheguei no estúdio. Ponto. O pretérito imperfeito, ele vai indicar um processo, um verbal passado, só que em realização, até o momento. Como assim? Vamos supor, eu faço hidroginástica. Aí, precisei parar, porque fiquei doente, com gripe, blá, blá, blá. Então eu não vou falar, eu fiz hidroginástica. Não, eu vou falar, eu fazia hidroginástica. Isso significa que eu comecei a fazer num tempo passado, interrompi, mas tenho a intenção de retornar, tenho a intenção de voltar. É uma ação não concluída, que está em processo. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender. Então, vamos lá. Está em realização. Ok? O pretérito mais que perfeito, ele vai expressar duas ações passadas, já perfeitamente concluídas. E detalhe, uma eu concluí primeiro e a outra eu concluí depois. Então, mais que perfeito traz duas ações perfeitamente concluídas. Só que uma ocorreu antes da outra, mas as duas estão concluídas. Aí eu vou dar um exemplo que eu usava muito em colégio. Cheguei à escola 8 horas. Cheguei à escola 8 horas. Às 8 horas. O sino, o relógio, a campainha, tocara, já havia tocado, tocara 10 para as 8. Ou seja, cheguei 10 minutos atrasada. Mas eu cheguei. A campainha tocou. Tocou 10 para as 8. Tocara 10 para as 8. Antes que eu chegasse. Então, são duas ações perfeitamente concluídas no passado. Mas, quando eu for trazer os exemplos, vocês vão ver isso bonitinho, porque aí eu vou colocar com a flexão dos verbos, tá? Então, vamos lá. O futuro. Como que ocorre o futuro? O futuro vai se subdividir em dois. Nós temos o futuro do presente, que é uma ação que eu pretendo realizar. Eu ainda não realizei, mas eu pretendo. Aí eu vou dar um exemplo. Viajarei em agosto. Ok, viajarei em agosto. Eu já viajei? Não. Eu estou com tudo pronto para viajar? Pode ser, mas é a minha intenção. Viajarei em agosto. Então, esse é o futuro do presente. Porém, imagina que houve um imprevisto e eu não posso mais viajar, porque eu tenho compromisso de trabalho, compromisso disso, compromisso daquilo, e aí eu não vou poder mais viajar. Não é a ação terminada, eu não viajei. Mas eu viajaria em agosto. Eu planejei, houve um imprevisto, eu não poderei mais realizar essa ação futura. Então, é o futuro do pretérito. É exatamente aquilo que eu faria e não fiz. Não farei mais. Ok? Então, esse é o futuro do pretérito. E a gente precisa desses tempos com essa nuancezinha, porque na nossa fala, nós sempre nos referimos aos fatos usando todos esses tempos verbais. Vamos lá. Mesmo essa descrição, a observação, não é suficiente para explicar
todo o funcionamento do tempo verbal. Porque a vida humana, ela é muito rica, muito cheia de detalhes e de fatos em relação ao tempo, que só isso parece sempre insuficiente para expressar as nossas vivências e as nossas experiências. Por que eu falo isso? Porque nós temos que ter em mente que nós organizamos o mundo para poder nos comunicarmos com precisão máxima, mesmo sendo insuficiente todos esses tempos verbais. O objetivo é fazer com que consigamos nos comunicar com a maior precisão possível. Então, nós vamos sempre criando um modo de fazer essa comunicação. E aí, eu vou trazer aqui algo que, às vezes, cai no concurso e serve como uma pegadinha para quem está estudando e não prestou muita atenção aos usos desses tempos verbais. Eu já expliquei cada tempo, mas agora eu preciso falar sobre esses usos. E esses usos trazem aspectos que, às vezes, nós não paramos para pensar sobre eles, porque já está tudo muito automatizado dentro de nós. E aí, na hora da prova, a gente é pego de surpresa. Vou dar um exemplo. Alguém aqui que esteja assistindo, quando vai fazer uma caminhada, para pensar como que mexe as pernas? Não. Já está automatizado. Quando você é bebê e que está aprendendo a andar, você ainda tem um sacrifíciozinho para aprender a movimentar a perna. Depois que aprende, você sai correndo. Você não pensa mais, você sai correndo. E o mesmo acontece com relação ao uso dos verbos. Você não para pensar. Então, vamos ver quais são os usos do presente e do indicativo, que é isso que vai pegar o concurseiro na hora da prova. Vamos lá. Quando eu uso o presente vai expressar o momento da fala. É o presente pontual, que se chama presente pontual, ou momentâneo. É no ato da fala. Exemplo. Vejo é uma estrela. Você está vendo e está falando, vejo uma estrela. Compro uma bala. Ok, momento pontual. Aí você tem um outro uso para o presente. Começa no passado, mais ou menos distante, e perdura até o ato da fala. As ações e os estados. Vamos lá. Eles são... Eu uso para expressar as ações e os estados permanentes. Uma verdade científica para expressar um dogma ou um artigo da lei. É o presente durativo. É um presente que começa no passado e vem até o presente. Então, vamos lá, aos exemplos. Moro, tem até a música, onde não mora ninguém. Conhece essa música? É uma música gostosa, um sambinha. A terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade científica. E a Terra gira em torno do próprio eixo. Verdade científica. Todos são iguais perante a lei. Está na nossa Constituição de 1988, por isso eu botei CF 88, Constituição Federal. Isso começou a ocorrer no passado. A Terra girar em torno do próprio eixo, muito antes que nós existíssemos na face da Terra. É uma verdade científica. É uma ação durativa, ela permanece até hoje.
Por isso que, quando você vai falar que trabalha ou que estuda, você não fala em outro tempo que não seja presente, você vai usar o presente. Você não começou a estudar hoje, nem está estudando no momento da fala. Se alguém pergunta, onde você estuda? Você fala, estudo em tal lugar. Naquele momento você não está na escola, nem está estudando. Mas é um presente durativo, ok? E isso é questão de concurso. Agora, em relação a uma verdade universal. Se é uma verdade universal, é um presente universal, tá? Ela é indiscutível e é encontrada em provérbios, máximas, são verdades permanentes. É conhecido por presente permansivo ou presente universal. E aí eu botei aqui um exemplo. A Lua gira em torno da Terra. A discordância não exclui a admiração. Se você discorda de alguém, não deixa de admirar porque discorda. Isso é uma verdade universal. Pelo menos deveria ser. O outro tipo de presente é um presente habitual, por hábito. Continua a acontecer ou se repete com frequência, mais ou menos com frequência. Ou seja, é algo que você faz sempre. Você caminha? Caminho. Eu sempre saio para caminhar. Você caminha? Caminho. Eu não estou caminhando no momento, mas é o meu hábito. O meu hábito é caminhar. Então, vamos lá. É o presente habitual ou iterativo. É chamado de frequentativo, presente frequentativo. Exemplo, de madrugada os gatos cantam. Galos, não gatos. Eu não enxergo bem. Gosto de música. Eu não comecei a gostar de música agora. Eu gosto de música, escuto vários tipos de música, inclusive ópera e canto gregoriano, que eu amo. Aos domingos, saímos a passeio. Eu sempre dou uma voltinha, sempre passeio no domingo. Então, vamos lá. Tem mais um tipo de presente que é utilizado com valor imperativo. É uma forma delicada, familiar ou de intimidade entre as pessoas e atenua a rudeza, a dureza do imperativo. Depois vocês resolvem esse problema para mim. Eu vou falar assim, em vez de dizer, resolvam isso. Depois vocês resolvem isso para mim. Eu estou usando o imperativo, que é a forma do presente, do indicativo, para pedir alguém para resolver um problema para mim sem o tom de ordem de comando, ok? Bom, aí eu tenho também o uso do presente no lugar de outros verbos. E aí eu estou achando que o tempo está acabando. Então, esses usos de realce, o uso do presente para dar realce ou fazer um estilo, eu trago na semana que vem. Eu já estou vendo que não vai dar tempo hoje, mas no próximo programa eu trago isso para vocês. Combinado? Deus abençoe a todos nós e obrigada pela sua audiência. TVC, a TV do Correio da Manhã.